Olá, tudo bem? Aqui é a psicóloga Daiane Azevedo e hoje eu decidi vir aqui ter uma conversa com vocês super aberta, super tranquila, para comunicar o porquê eu tomei a decisão de sair das redes sociais, né? Então, há poucos dias eu ando bem reflexiva. Acho que todo início do ano a gente acaba, né, ficando nesse processo de reflexão de como a gente quer que seja o próximo ano, quais foram as coisas que funcionaram, que nos fizeram bem e quais as coisas que não. E eu percebo também que a partir do momento que a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, a gente vai tendo uma percepção, né, diferente sobre a nossa existência, sobre o mundo, e a gente vai fazendo aí alguns alinhamentos, porque coisas que antes faziam sentido, agora não fazem mais tanto sentido. E uma delas, que eu ando, né, bem reflexiva, é referente às redes sociais. E eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito de aprender. Eu tenho um processo de crescimento contínuo muito grande, sou muito curiosa, gosto muito de saber de tudo um pouco. Então eu tô sempre lendo, eu tô sempre vendo conteúdos relevantes no YouTube, tô conversando com outras pessoas de outras áreas, tô querendo sempre agregar algum tipo de valor, de conhecimento para mim, porque eu também acho que, como psicóloga que atende, né, diversas demandas, a gente precisa saber de tudo um pouco, sabe? Eu acho que a gente precisa estar por dentro desse universo, porque tudo que tem conexão com o ser humano, eu acho que é importante o psicólogo saber. E a verdade é que nada é desconexo, né? Tudo aqui que existe nesse planeta faz conexão com o ser humano, então vale a pena o psicólogo saber um pouquinho de tudo, né? É lógico que não dá para ser profundo em todos os assuntos, mas dá para ter ali um nível ali superficial e relevante de conteúdo que pode te ajudar a pelo menos se localizar. E aí, queridos, o que acontece? Por que eu decidi sair das redes sociais? Já faz um tempo, desde o ano passado, que eu tenho visto bastante conteúdo sobre esse assunto. Além disso, eu também tenho me observado, porque eu acho muito importante o automonitoramento pessoal. E eu sempre falo isso, né, para os seus pacientes, a importância de se automonitorar. Então, eu tenho observado quanto a rede social ela tem me feito mais mal do que bem. E em cima disso eu tenho buscado entender também, porque eu não vivo na busca somente de ajudar os pacientes, mas eu também vivo na busca de cada dia mais me autoconhecer, me entender melhor e buscar estratégias e recursos a partir desse autoconhecimento, para que eu também possa me tornar um ser humano melhor e também chegar no equilíbrio e no bem-estar, né? Eu acho que todo mundo está nessa busca, não são só as pessoas normais, entre aspas, mas os psicólogos, eles também buscam, estamos todos nessa jornada de ser uma versão melhor e mais equilibrada, né? Então a gente tá todo mundo aí nisso. Aí eu percebo, né, que um dos pontos que eu vejo é o quanto a internet, as redes sociais e até os streams, eles se tornaram o centro do nosso universo. O centro do nosso universo no sentido da gente perder muito tempo, horas, em um conteúdo superficial, né, muitas das vezes, rápido, né, às vezes em conteúdo pobre, miserável, muito entretenimento, muito estímulo. Tanto estímulo que quando a gente quer, precisa, né, encontrar paz e encontrar silêncio no tédio e na falta de estímulo, a gente não consegue, né? Eu até estava conversando com outras pessoas, porque o que a gente percebe a nível de ciência?
o excesso de dopamina, né, que é liberado ali por conta dos estímulos que tem nas redes sociais. Se você quiser entender melhor sobre isso, tem um documentário falando o dilema das redes sociais, tem na Netflix, além de outros conteúdos que você vai achar trazendo o mesmo tema. Por isso que agora existe também a desintoxicação da dopamina, porque o excesso de dopamina também não é bom para nós. E infelizmente as redes sociais, elas trazem esse excesso, que faz com que a gente fique viciado, né? A ponto de, por exemplo, eu e talvez outras pessoas também se identifiquem, não conseguir dormir ou demorar para dormir porque ficou no celular ali horas e horas, e quando foi ver já era tipo 4 horas da manhã e tava, né? Porque a gente sabe que a luz do celular também equivale à luz solar de alguma forma, e faz também com que o cérebro entenda que ele pode ficar acordado, porque pra gente dormir e produzir melatonina, a gente precisa tirar todas as luzes, né, pra que a gente durma. Tudo que eu tô falando, gente, não é coisa da minha cabeça, tá? São informações científicas, tá? Que eu estou trazendo de uma maneira leve, num bate-papo, que eu pensei bem como eu traria isso, se eu traria de uma maneira assim mais formal, cheio de dados e tudo mais, mas não, eu decidi trazer dessa maneira. E eu sei, né, e até sugiro que você, de maneira curiosa, depois vá atrás dessas informações de maneira científica, tá? Tudo que eu tô falando aqui não é da minha cabeça, são dados, tá? São dados científicos que estão acontecendo, que as pessoas estão trazendo, profissionais relevantes, né? O quanto traz danos pro cérebro, o quanto a gente fica cansado, exausto mentalmente, fisicamente, o quanto as pessoas estão fazendo menos sexo, o quanto as pessoas estão tendo menos contato social, elas nem sentem essa necessidade, né? Então, assim, a questão das redes sociais, por exemplo, tem a questão de ser uma vitrine da felicidade, como, por exemplo, o Instagram, a comparação, a baixa autoestima, a questão de quem é criador de conteúdo, como eu, né? Que vocês percebem aí, quem me segue há muitos anos, que nos últimos anos eu tenho postado bem menos conteúdo, principalmente no Instagram, que eu postava bastante, porque não só eu, mas como mais outros que postam bem mais conteúdo que eu e que vivem exclusivamente da internet, né? Os influenciadores digitais, eles têm percebido que um cansaço, né? Um esgotamento, porque, por exemplo, a plataforma do Insta, né? Não vou falar tudo aqui, mas você sabe qual plataforma eu estou falando. Ela pede que você fique ali. Se você quiser um bom engajamento, se você quiser realmente ser visto, que você poste conteúdo ali todos os santos dias, né? Um conteúdo constante, tem que ser sempre criativo, enfim, ele pede bastante de você. E aí você vai ficando cansado também. E eu sinto nos últimos anos também uma necessidade de postar menos sobre a minha vida, sabe? Eu não sinto mais tanta necessidade e não acho tão interessante mais, com o amadurecimento que eu fui criando, postar tanto sobre mim, né? Então, enfim, por diversos motivos, né? Entre eles o cansaço mental, a questão da gente se sentir que precisa ficar ali o tempo todo para poder conseguir atrair, engajar, tá? E o vício eu sinto, né? Mesmo sendo psicóloga, olha que engraçado, né? Mas eu sinto que eu tenho perdido muito tempo da minha vida, né? Sinto que a minha produtividade diminuiu, sinto que eu tenho ficado mais procrastinadora em alguns momentos. Não que a procrastinação em algum ponto não seja
é bom também pra gente, mas em exagero já não é legal. E a gente sabe, enquanto pesquisa, que também tem causado mais ansiedade, mais depressão nas pessoas, de alguma forma. Não estou querendo endemonizar a internet, acho que tem muita coisa boa, né, a partir do surgimento dela, mas sinto que a gente precisa ter mais conhecimento para usar ela com equilíbrio e com responsabilidade e cautela, porque se a gente ficar numa posição alienada, a gente não vai perceber o quão ela também pode nos causar prejuízos e atrapalhar várias áreas da nossa vida, tá? Ou roubar muito, como eu falei, do nosso tempo. E tá havendo também um movimento, né? Talvez ainda não tão visível, mas um movimento também de muitas pessoas. Não vou lembrar do tempo, que é em inglês, mas tá havendo um movimento ainda bem visível de pessoas que estão deixando as redes sociais, estão percebendo o quanto elas fazem mal para eles e estão saindo desse lugar. E eu, por exemplo, eu nunca consegui, Daiane, me adaptar com o estilo de conteúdo do Instagram, do TikTok. Quem me segue há anos sabe que eu tô sempre por ali, mas eu não tenho uma constância, eu não consigo ficar ali o tempo todo. A verdade, o meu perfil é conteúdos mais profundos, reflexivos, e eu gosto de fazer isso através da escrita, em momentos que eu estou inspirada, né? Quando eu percebo, observo a partir da profissão ou a partir da minha vida pessoal, e aí eu gosto de trazer isso aí ali através dos textos, aonde eu posto no Instagram e no WhatsApp, né? Quem tá nas minhas listas de transmissão, quem está nos meus grupos, sabe que eu posto ali conteúdos profundos que muitas pessoas já me deram feedback, agradeceram, que ajudou muito elas. Então, o meu perfil é mais esse conteúdo. O conteúdo raso, no sentido do Reels, mais rápido, mais curto, aquela coisa mais... Eu tentei, né? Quem me segue sabe que eu tentei fazer isso, mas eu não consegui engajar nisso, sabe? Porque eu sou mais dessa profundidade. E é até por isso que eu tomei uma decisão muito importante, que é postar conteúdos exclusivamente aqui no YouTube, que me traz essa profundidade que eu gosto, desse bate-papo, né, dessa conversa, e continuar no WhatsApp, que já era um lugar que eu amava estar, aonde toda semana, quem tá por lá sabe que eu posto conteúdos também da minha autoria, né? Então, quando é da minha autoria, eu coloco lá pensado, dito e escrito pela psicóloga Daiane Azevedo, né? Ou quando não é da minha autoria, a pessoa também vai saber, mas eu tô sempre trazendo esse conteúdo mais profundo, que estimula também a leitura, né? De uma maneira mais extensa. Até uma certa vez, uma pessoa, incrível, uma pessoa, veio questionar comigo, falando assim, nossa, mas seus textos são muito grandes, não sei o que e tal. Falei, é verdade, eu tenho, né, conteúdos um pouquinho mais rápidos e curtos, mas esse conteúdo mais profundo é para quem realmente quer se aprofundar ali na psicologia, na vida real, né, na reflexão. Então eu entendo que não seja para todos os tipos de perfil esse tipo de conteúdo. Mas eu vejo que na grande maioria as pessoas amam, né? Muitas vezes é bem de encontro ao que elas estão pensando e sentindo ou passando naquele momento da vida delas, e ajuda muito nesse contexto que elas estão vivendo. E é isso, eu acho assim, outra decisão muito importante que eu quero
para minha vida esse ano de 2026 é sair da televisão de uma vez por todas. Porque uma curiosidade para quem não sabe, mas quando eu morava em São Paulo, que eu morei 7 anos, me formei em São Paulo e depois fiquei lá mais alguns anos, é que eu não assistia TV em São Paulo. Esporadicamente, né? Apesar que não assistia, esporadicamente a gente assistia um filminho uma vez ou outra, né? Uma vez na vida, outra na morte, porque em São Paulo eu não assistia televisão. Não existia também. Acho que o único streaming que existia naquela época, que foi o surgimento, foi a Netflix, inclusive. Mas eu não tinha essa questão de assistir TV, tá? Não tinha. E foi muito bom. Foi a melhor época da minha vida, porque eu percebo, eu sou uma pessoa social, né? Bem social, bem extrovertida. E eu percebo que eu fiz muito essa época da minha vida, eu era muito produtiva, saía bastante, né? Sempre gostei de viajar, de esporte radical. Eu não bebo, eu não fumo, mas eu amo a vida, amo viajar, amo esporte radical, apesar de não fazer mais hoje em dia, mas eu já fiz bastante. Amo estar com pessoas. E eu percebi que às vezes o uso excessivo, né, de telas, de forma geral, me deixava tão exausta mentalmente, fisicamente, que às vezes eu nem queria socializar com outras pessoas, né? E às vezes eu queria fazer o que eu precisava fazer, de produção de conteúdo, enfim, né? Então, assim, qual que é o meu apelo para você nesse ano 2026? Se automonitore, né? Perceba o que funcionou do ano passado, o que não funcionou. Perceba o quanto a internet talvez esteja sendo um dos fatores aí principais que podem ser o agravante para estar aumentando os seus níveis de ansiedade, talvez de depressão, diminuindo a sua produtividade, tirando seu sono, tirando seu prazer pela vida, pelo tédio, que seu estímulo talvez exagerado. Então, quando a gente tem um excesso, olha uma curiosidade, quando a gente tem um excesso já exagerado de dopamina, aquilo que antes causava prazer não causa mais. E aí você precisa de muito estímulo, muita dopamina para sentir alegria, prazer, entendeu? Que antes, com poucas coisas, né, com poucos estímulos, você já sentia isso. Então a gente tem sentido um desprazer também pela vida, pelo excesso de estímulo, tá? Falta de concentração. Então, assim, eu posso ficar até amanhã aqui falando tudo que eu tenho percebido, né? Como eu falei, dados também científicos. Então, eu deixo aí o apelo para você dar uma olhada sobre esse assunto, se automonitorar, perceber, alinhar, mudar, né? Eu acho que é importante, acho que a cada ano que a gente vai vivendo, amadurecendo, a gente precisa tomar algumas decisões difíceis. Eu acho que sim, porque não é fácil. Quando você se vê num ponto que, nossa, tô muito viciada nisso aqui, tô muito presa nisso aqui. E aí você tem que remodelar-se para chegar nesse lugar que você quer, de equilíbrio, de saudável, sabe? É isso. Eu espero que você tenha gostado, espero ver você mais por aqui. Eu vou estar mais por aqui, eu pretendo trazer outros conteúdos nessa pegada leve, bate-papo, pra gente conversar, pra gente pontuar, tá? E eu quero fazer já um convite pra você. Eu vou estar lançando a partir da próxima semana uma mentoria, né? Na verdade, isso mesmo, essa é uma mentoria onde você vai ter um acompanhamento anual para que você consiga realizar ali as suas metas, para que você consiga também verificar a sua procrastinação, né? Então, assim, eu vou te dar todo um passo a passo, construir junto com você, e a partir disso
você também vai ter esse acompanhamento o ano todo. E aí eu tenho 2 modelos, né? O modelo individual, que é mais caro, que é personalizado, e o modelo em grupo, que eu acho também fantástico. Eu particularmente acho que em grupo a gente tem muita... a gente aprende muito com o grupo, a gente se identifica, eu acho muito proveitoso se você participa em grupo, né? Grupos não muito grandes também. Mas dependendo do tamanho do grupo, eu acho que vale super a pena você engajar, sabe? Nesses processos de mentoria em grupo, tá? Mas o individual também é muito bom, tem também as suas vantagens, é um pouco mais caro, mas vale super a pena também, tá? É isso, meus amores, obrigado pela atenção de vocês. Comentem, compartilhem, me sigam, digam se você gostou desse formato. Por favor, deixem também nos comentários o que você gostaria de ver conteúdo por aqui. Eu tô muito feliz porque no final desse ano de 2025 eu completei 10 anos de profissão, né? 10 anos que eu tô nessa área que é maravilhosa, tem seus desafios, não é perfeita, mas faz 10 anos que eu tô aí na psicologia. E uma coisa boa, gente, é que ser psicóloga é um processo onde você não só ajuda pessoas, né, a se encontrar e a se entender, mas é um processo onde você também se entende, se encontra através do que você presencia, né? Você também aprende muito com o contato com o outro, com a vivência, com as histórias das outras pessoas. Você cresce, você amadurece. Eu acho que ter esse contato é um privilégio, né? É um privilégio, porque a partir desse contato eu tenho a possibilidade também de evoluir como pessoa, de perceber-me a mim mesmo, né? Aonde eu também preciso melhorar, onde eu tô falhando. Então acho que é maravilhoso esse processo que é ser psicóloga, tá bom? É isso, meus amores. Eu tenho outros temas que eu quero trazer aqui pra vocês, que eu já anotei. E provavelmente na próxima semana eu traga. A princípio eu pretendo fazer um vídeo por semana. E a longo prazo 2. Então, espero que dê certo, para que eu possa compartilhar um conteúdo aí relevante e profundo com vocês. Eu gostei muito desse formato, achei legal, achei solto, leve, espero que você também tenha gostado. É isso aí, meus amores, seja feliz, mude a sua mente, um abraço e até a próxima.